Caríssimos irmãos e irmãs, com esta santa celebração, nós encerraremos o tempo pascal. Hoje termina o tempo da Páscoa, amanhã já estaremos celebrando o tempo comum dos santos. Hoje então, 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor, celebramos a vinda do Espírito Santo. Celebramos Pentecostes. Mas nós poderíamos nos perguntar, por que Jesus, para que Jesus envia o Espírito Santo? Qual é a finalidade de Jesus enviar o Espírito Santo para a igreja? Muito bem, eu disse isso logo cedo e repito aqui. Se nós quisermos resumir numa frase a homilia de hoje, nós resumiríamos com a seguinte frase: Jesus envia o Espírito Santo para que nós amemos, testemunhemos e soframos acima das nossas forças. Amemos a Deus acima das nossas capacidades. Testemunhemos, amemos a Deus como Jesus nos amou e como Jesus amou o Pai. Testemunhemos a nossa fé como Jesus testemunhou a vontade do Pai na sua vida. E para que nós carreguemos a nossa cruz, para que nós tenhamos esta capacidade de carregar a nossa cruz, mesmo nas ocasiões em que as circunstâncias parecem exceder as nossas forças. Isto é, para que nós tenhamos uma força excepcional, uma força divina, uma força sobrenatural, para que possamos fazer aquilo que por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer. Pio XII, na encíclica Mystic Corporis, ele diz: por isso, para que nós amemos com a capacidade além das nossas forças, para que nós testemunhemos Jesus de uma maneira sobrenatural, para que nós tenhamos forças para carregar a nossa cruz, mesmo quando parece que o peso dela excede a nossa capacidade. Para isso, diz Pio XII, o Espírito Santo é comunicado à igreja, a fim de que cada um dos seus membros, dia após dia, seja cada vez mais configurado ao seu Redentor. Então o Espírito Santo, ele nos é enviado para que nós nos configuremos. Configurar, pertencer à mesma figura, fazer parte da mesma figura, para que nós nos assemelhemos a Jesus, para que a nossa vida seja uma vida sobrenatural e não simplesmente uma vida humana, uma vida, na linguagem de São Paulo, uma vida carnal. Para que nós possamos, fazendo aqui referência a São Paulo, para que nós possamos repetir como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus santos, este ideal, ele é muito sublime, ele é muito alto, para que nós, pelas nossas próprias forças, o consigamos atingir. Quem, pelas suas próprias forças, pode se assemelhar a Jesus Cristo? Quem, pelas suas próprias forças, pode dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Quem, pelas suas próprias forças, pode dizer, como nós rezamos no salmo de hoje: o Senhor é a minha única alegria, o Senhor é a minha grande e única alegria? Meus santos, por nós mesmos, nós somos incapazes de dizer isso. Quantas vezes? Todas as vezes, toda pessoa, isso aqui, não estou revelando o pecado de ninguém, porque isso se aplica a todos nós, todos aqueles que vão se confessar, que levam um pecado que seja, qualquer pecado, sempre está implícito um outro pecado. Isto é: Padre, eu não amei a Deus acima de todas as coisas. Todo pecado é um reflexo da desobediência deste mandamento. Só que este mandamento, nós,
por nós mesmos, somos incapazes de cumpri-lo. Porque, meus santos, sejamos sinceros, nós não temos capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas. A nossa capacidade é, do que é que nós gostamos? O que é que nós amamos? O homem carnal, o homem natural, o homem imanente, o homem meramente humano, ele gosta do conforto, ele gosta da beleza, ele gosta da saúde, ele gosta de um bom prato, ele gosta de uma boa noite de sono, ele gosta das coisas sensíveis que vêm ao encontro dos seus sentidos e os satisfazem. Mas o homem espiritual, ele gosta daquilo que glorifica a Deus. Isto é dom do Espírito Santo. O homem espiritual, ele gosta daquilo que o aproxima de Deus. Isto é dom do Espírito Santo. Por exemplo, o homem natural, quando ele está com fome, ele come. Quando ele está com sede, ele bebe água. Quando ele está com sono, ele dorme. O homem espiritual, ele é capaz de, mesmo com fome, jejuar. E mesmo com sono, fazer vigília. Por quê? Porque ele quer uma realidade que vai além do sensível. Embora com fome ele esteja, ele quer oferecer a Deus aquele sacrifício e se unir a Jesus, que jejuou. E embora o seu corpo cansado queira dormir, ele é capaz de se esforçar e permanecer em vigília, porque Jesus, o Filho de Deus, por mim, vigiou. Percebem aqui essa realidade do homem carnal e do homem espiritual, do homem sobrenatural, do homem que é guiado pelas realidades do Espírito. E isto, meus santos, é dom de Deus. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que Ele ilumine a nossa inteligência. É uma das graças do Espírito Santo, é chamado do dom da sabedoria. Quando o Espírito Santo, Ele ilumina a minha inteligência, e eu compreendo que a vontade de Deus é o que existe de melhor, é o maior bem que eu posso alcançar neste mundo. Isto é dom de Deus. Nós, por nós mesmos, repito, pelas nossas próprias forças, nós no máximo teremos uma compreensão intelectual. Isto é, o padre disse que não existe maior alegria do que estar na obediência à vontade de Deus. Eu li uma vez na palavra de Deus que o princípio da sabedoria é a obediência a Deus. Eu aprendi de um santo que falava que não existe realidade que traga mais alegria ao coração de Deus do que uma alma dócil e obediente. Ok, isso é um conhecimento que você obteve intelectualmente, mas o dom do Espírito Santo, ele convence você interiormente, de modo que você, convencido, sabe, não existe maior alegria do que estar na obediência à vontade de Deus. E eu quero estar na vontade de Deus. E eu quero estar na obediência à vontade de nosso Senhor. E eu quero então me esforçar para em tudo a Ele obedecer. Aqui, meus santos, é esta graça que vem do Espírito Santo e que nós precisamos suplicar. São Paulo, existem várias possibilidades de segunda leitura para o dia de Pentecostes. Uma das possibilidades é retirada da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Você depois, querendo, você pode pegar e fazer uma léxio divina, uma leitura espiritual, e pedindo que Deus lhe dê a sabedoria, que Deus lhe faça aprofundar naquela leitura. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. São Paulo aqui, ele vai mostrar o que é o homem carnal e o que é o homem espiritual.
E nós veremos, meus santos, que sem o Espírito Santo, só nos resta a possibilidade do homem carnal, do homem meramente animal, do homem, quando São Paulo diz homem carnal, não compreenda aqui primeiramente o homem movido pelo pecado. Não apenas. Para São Paulo, o homem carnal é o homem movido apenas pelas realidades humanas. É o homem que só pensa em trabalhar. Homem aqui, quando eu falo, é ser humano, né? Homem e mulher. É o homem que só pensa em trabalhar, em ter um bom emprego, em receber o seu salário, em ter saúde, em comprar sua casa, em ter a sua conta bancária, em pagar suas contas, em ter o seu carro, em ter uma vida longa, em ter uma vida feliz. Mas os seus pensamentos e os seus desejos e o seu coração está apenas nas realidades naturais, sensíveis, humanas. Este é o homem carnal. Pois bem, diz São Paulo que aqueles que receberam o Espírito não devem se deixar mover pelo Espírito, não podem se deixar mover pelos desejos da carne. Então São Paulo diz, Gálatas, capítulo 5, versículo 16: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, pois os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, contendas, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, comilanças, orgias e outras coisas a elas semelhantes. Quando nós ouvimos estas palavras, nós vemos, meus santos, que algumas delas se aplicam a nós. Invejas, contendas, discussões, ciúmes, comilança, bebedeira, realidades que nós vemos o quanto o homem carnal está ainda presente no seu coração, na sua vida. E aí você vê que por conta própria você não é capaz de extirpar este homem carnal que existe em você. Esse homem carnal que quer se guiar simplesmente pelas coisas sensíveis. Nós ouvimos aqui na belíssima sequência de Pentecostes, este cântico ao Espírito Santo, e em uma das estrofes diz: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem a luz de Deus que acode, que ajuda, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Isto é, sem a luz de Deus, eu não posso nada. Jesus já disse isso lá na carta de São João, no capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Então, meus santos, que nós, ao ouvirmos estas palavras, ao participarmos desta Santa Missa, que cada um aqui já comece interiormente a dizer: meu Deus, concede-me o teu Espírito Santo, transforma, Senhor, este meu coração tão apegado a tantas coisas, este meu coração tão inclinado às coisas do mundo e tão pouco inclinado às coisas de Deus. Você pode dizer: meu Deus, seja sincero com Deus, porque Deus conhece o seu coração e a sua vida. Você pode dizer: meu Deus, eu sou capaz de passar horas diante da televisão, mas me dá um enfado de passar 20 minutos em oração. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou capaz de passar 2 ou 3 horas numa sala de cinema e eu não vejo nem o tempo passar. Mas quanta preguiça eu sinto de estar na tua presença. Por quê? Porque você é carnal, meu santo. Porque infelizmente você está guiado pelas forças da carne, simplesmente pelos sentidos animais, simplesmente pelas coisas naturais. Você precisa reconhecer a sua miséria e dizer: vinde Espírito Santo, porque se o Senhor não me ajudar, eu morrerei
nesta minha miséria e nesta minha superficialidade espiritual. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Aí você apresenta a dureza, a sujeira do seu coração, a escuridão da sua alma, e você pode até mesmo em casa, depois rezar novamente a sequência que diz: ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. É o nosso coração, às vezes frio, gélido até, escuro, duro, resistente à graça de Deus. Você percebe que Deus tem pedido algo a você e existe uma resistência no seu coração. Então você, confiante na misericórdia, diz: meu Deus, eu suplico a tua graça. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, concede-me as graças e os frutos do Espírito Santo. Que continua São Paulo, ele vai dizer então agora, ele falou das obras da carne, no versículo 22 ele fala dos frutos do Espírito, que são caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Tudo isso é dom do Espírito Santo, tudo isso é fruto do Espírito Santo, que o Senhor quer nos conceder a todos nós. Para você amar a sua esposa no Espírito Santo, para você amar o seu marido no Espírito Santo. A sua esposa está chata, antipática, mas você, por causa de Deus, você diz: eu vou amá-la e vou respeitá-la, porque isto eu prometi, e isso alegra o coração do meu Deus. O homem carnal, o homem que se deixa guiar simplesmente pelos seus instintos: ela está chata, eu vou abandoná-la, ou pelo menos vou me tornar indiferente a ela. Ele está grosso, eu não vou nem me importar com ele. O homem carnal, ele se move pelos seus instintos. O homem espiritual, ele se move para dar glória a Deus, para dar alegria ao coração de Deus. Mas meu santo, minha santa, se o Espírito Santo não estiver no seu coração, dizendo amém a isso que eu estou dizendo, você está ouvindo estas palavras indiferente a elas, até mesmo com certa antipatia. Então você precisa pedir ao Espírito Santo para que ele confirme interiormente isto que o Espírito, por meio da sua palavra, está dizendo exteriormente. Porque senão eu prego uma coisa, e que se eu estou pregando a palavra de Deus, é no Espírito que eu estou pregando, eu prego uma coisa, mas se no seu coração não houver o Espírito, não haverá a confirmação interior. Então, humildemente, peça a Deus: meu Deus, eu preciso, Senhor, do Teu Espírito, para que eu acolha esta palavra com uma verdadeira alegria, para que eu acolha esta palavra como a verdade, para que eu acolha esta palavra como bem para a minha alma. São Paulo diz que a libertinagem, a usura, a orgia, nós podemos aqui dizer pornografia e prostituição, isso é obra da carne que nos afasta de Deus. Mas se não houver o Espírito Santo no seu coração, você vai ouvir, mas no seu coração ainda continuará o apego a essas realidades. Então peça ao Espírito Santo: meu Deus, concede-me o Teu Espírito, para que ouvindo isso, haja uma mudança no meu coração. Uma mudança, Senhor, que eu não posso realizar em mim, mas que Tu podes. Uma mudança, Senhor, que Tu, por meio do Teu Espírito, podes realizar no meu coração, na minha alma, mudando os meus desejos, mudando os meus afetos, mudando os meus gostos interiores. Meus irmãos, se Deus não é capaz de mudar os nossos corações, os santos na igreja são uma propaganda de mentira há 2000 anos sustentado pelos cristãos. Porque se nós olharmos na história da igreja, nós veremos que o Espírito Santo mudou muitos corações. Nós poderíamos aqui falar da obra do Espírito Santo em tantos corações. São Paulo, que odiava os cristãos e por causa de Cristo começou a amá-los e por eles sofrer.
Nós podemos aqui pegar São Francisco, boêmio e que gostava de farra e que se tornou o seráfico, isto é, de tanta pureza e amor a Deus, de desapego às coisas do mundo. Santo Agostinho, que conta a sua história de conversão. Santa Faustina, a sua mudança de vida, de uma certa indiferença para com Deus, para uma entrega fervorosa para nosso Senhor. São Pedro, covarde, medroso, fujão, traíra, que traiu nosso Senhor, negou nosso Senhor, deu no pé porque não queria morrer, e aqui valente, corajoso, pregando o Evangelho e que depois morrerá por causa de Cristo. Madalena, prostituta, e que depois, como aquela que mais amou, deu tanta alegria a nosso Senhor e é santa hoje, exemplo para todos nós. Meus irmãos, nós poderíamos passar aqui a noite falando sobre tantos santos, em que tantos homens e mulheres pecadores e que o Espírito Santo transformou. Se o Espírito Santo os transformou, também pode nos transformar. Eles foram dóceis, eles abriram o coração. Abra também. Padre, mas eu não sei como fazer. Peça a ajuda do Espírito Santo. Meu Deus, eu quero me converter, mas eu não sei como. Ou então, meu Deus, eu quero, mas não quero o suficiente. Ajuda-me. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo. E não apenas hoje, Pentecostes, mas vinde, Espírito Santo, amanhã e depois de amanhã e durante todo o tempo comum. Porque o Espírito Santo é a força de Deus que santifica, que converte os corações. Então nós precisamos suplicar o Espírito Santo todos os dias, para que nós aprendamos a amar a Deus e a amá-lo com todo o nosso coração, acima das nossas forças, para que nós possamos testemunhar a nossa fé, como os apóstolos testemunharam, perdendo até mesmo a própria vida, se necessário for, e para que nós tenhamos a capacidade de sofrer por nosso Senhor, de suportar realidades que por nós mesmos nós não conseguiríamos, se o Espírito Santo não viesse em nosso auxílio. Neste exemplo, eu gostaria, para este ponto, para este tópico, eu gostaria de apresentar uma passagem da vida de São Paulo. São Paulo, ele fala de tudo aquilo que ele suportou por causa do Espírito Santo. E eu digo a vocês, meus santos, se não fosse o Espírito Santo, ele teria enlouquecido. Se não fosse o Espírito Santo, São Paulo teria enlouquecido de tanto sofrimento que ele suportou por causa de Cristo. E quando eu digo isso, isso deve ser motivação para que, se você estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, para que você peça também o Espírito Santo, para que Ele capacite você a passar por essa provação, para que você não perca a sua fé, para que você não diminua a sua alegria espiritual, mas muito pelo contrário, para que essas provações, de alguma maneira, aproximem você ainda mais de Deus. Pois bem, vocês podem depois pegar 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São Paulo diz: meus irmãos, muitas vezes eu vi a morte de perto. Só isto aqui já seria suficiente. Muitas vezes eu vi a morte de perto. Há 6 anos, no dia 13 de março de 2013, aqui, nós fomos assaltados aqui na casa paroquial. Ladrão entrou, eu estava dando aula, eu fui o último a chegar em casa. Quando eu cheguei, o ladrão me pegou na porta da cozinha, colocou um revólver na minha cabeça, e tirando esse revólver na minha cabeça, ele foi muito gentil, tirando o revólver na cabeça. Ele não me empurrou, ele não me apertou, ele não sequer gritou comigo, ele quase que pediu a bênção, com o revólver na cabeça. Colocou as minhas mãos para trás, me amarrou com cíngulo. Cheguei ao quarto, estavam já lá me esperando amarradinhos, Padre Paulo
e outras pessoas. Padre Paulo já fez assim para mim. Tudo bem, ficamos. O ladrão cuidadosamente me segurou, porque já que eu estava amarrado, para que eu me ajoelhasse e me deitasse. Ele foi muito gentil, tirando o revólver na minha cabeça. O celular inventou de tocar no meio do assalto. Eu estava de batina, celular dentro da batina, o celular vai tocar naquela hora. O ladrão, padre, o celular gentilmente colocou a mão no bolso da minha batina, tirou o celular, levou o celular, pronto. Mas aquela experiência do assalto foi suficiente para que eu passasse algumas semanas mexido interiormente. Eu chegava à noite à casa paroquial, eu não via a hora de estacionar o carro e já entrar na casa e fechar a porta. Porque o medo de que houvesse um outro ladrão ali. E eu estava chegando e às vezes ficava meio temeroso, porque não havia ninguém em casa, e eu ia chegar a casa sozinho, e o ladrão podia estar lá, e misericórdia. Mas gente, o ladrão não me deu um tapa. Tudo bem, ele colocou um revólver na minha cabeça, mas ele não me deu um tapa. Eu nem vi se a cara dele era feia, porque ele mandou baixar a cabeça e eu obedientemente baixei. Eu não olhei para ele. Mas eu não vi a morte muitas vezes de perto, eu vi só uma vez. E foi suficiente para me mexer interiormente. Entende, meus santos? A comparação que eu quis fazer, isto é, São Paulo, se não tivesse essa força de Deus dentro dele, ele teria enlouquecido. Porque muitas vezes eu vi a morte de perto. E ele continua a lista. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Se você já assistiu aquele filme do Mel Gibson, você sabe em que consiste. Ele recebeu 5 vezes 39 chicotadas. Então São Paulo, ele deveria ter as costas, as pernas, os braços latanhados, cheios de cicatrizes, pelas surras que ele levou por nosso Senhor. E quando nós ouvimos as suas cartas, nós vemos um homem apaixonado. Ele continua: 3 vezes eu fui surrado com varas. Aquela surra com vara, que onde a vara batia, um pedaço da carne arrancava. Ele, por 3 vezes, ele foi surrado dessa maneira. E não é um homem desequilibrado, muito pelo contrário, é um homem cheio do amor de Deus. E ele continua: 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo, viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos no deserto. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Já deu para compreender quantas provações São Paulo passou, mas porque tinha o Espírito Santo, por todas elas passou com o seu coração guardado em Cristo. Meus santos, é isso que Jesus quer para nós. Que nós tenhamos a força de Deus, que nós tenhamos a luz de Deus nos nossos corações, de modo que as experiências tristes que nós tivermos e teremos, as batalhas pelas quais nós precisaremos passar, elas não nos destruam interiormente, mas muito pelo contrário, façam de nós homens e mulheres cheios de Deus, homens e mulheres fortes, que aprenderam com as suas batalhas. Sem a luz que acode, nada o homem pode, mas em ti tudo posso naquele que me dá forças. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me ilumina, tudo posso se Deus no meu coração eu tiver. Então, meus santos, supliquemos o Espírito Santo. Peçamos hoje, peçamos amanhã, peçamos sempre. Peçamos no final do tempo pascal, mas peçamos durante todo o tempo comum o Espírito Santo, para que amemos a Deus e amemos com generosidade. Peçamos o Espírito Santo para que descubramos que verdadeira alegria está na graça, na obediência, na amizade com Deus. Peçamos a Deus que Ele abra a nossa inteligência para que nós compreendamos, para que nós saboreemos já aqui na terra a nossa esperança da vida eterna. Peçamos a Deus o Espírito Santo para que nós tenhamos a força de carregar a nossa cruz, para que você possa ter paciência nas dificuldades que não podem ser mudadas. Porque, meus santos, existem problemas
para os quais existem soluções, e se existe solução, corra atrás dela. Mas existem problemas para os quais, pelo menos, a solução não está em suas mãos. Quando é um problema com a outra pessoa, pelo menos, depende muito também daquela pessoa, da outra pessoa. Então, o que fazer? Desesperar-se? Desanimar? Perder a fé? Não. Dobrar os joelhos, pedir a Deus a força do alto, dobrar os joelhos, pedir a Deus a sabedoria, dobrar os joelhos e pedir a Deus a luz de Deus, a sua luz, para que nós saibamos como caminhar, para que nós saibamos por onde caminhar, para que nós saibamos o que fazer, que mais agrada a Deus e que será para o nosso bem e para a nossa salvação. Que hoje, meus santos, neste dia de Pentecostes, supliquemos o Espírito Santo e o supliquemos pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar sentados ainda um pouquinho, e eu peço que cada um aqui, silenciosamente, faça esta súplica e esta oração a Deus, com sinceridade e com muita confiança que Ele quer nos conceder.